Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os ouvintes da Gospel FM. Uma alegria estar com vocês, uma alegria falar do amor de Deus, uma alegria falar de Jesus de Nazaré, aquele que veio para libertar cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Boa tarde, Emanuel, tudo bem? Tudo bom, muito boa tarde, pastor, boa tarde, Nani, boa tarde a todos os ouvintes, também compartilho da mesma alegria. É um privilégio, uma honra enorme a gente cumprir o ministério de Deus nessa terra. Exatamente, é uma honra e é um privilégio sermos portadores da palavra libertadora, é ela que liberta. Bom, o Emanuel, ele trabalha junto com o pastor, tem esse chamado junto com o pastor no Instituto Êxodos, e ele será uma das pessoas que estará abordando um assunto legado familiar, que é de fundamental importância. Nós vamos abordar, vai falar sobre legado familiar, nós vamos abordar alguns assuntos aqui. Podemos falar algumas coisas, inclusive muito atuais, né, não é isso, pastor? É verdade, é verdade. Nessas últimas horas, no mundo todo, mas em especial aqui na nossa capital, tivemos 7 adolescentes que tentaram o suicídio por conta da baleia azul, esse jogo maligno, né? Não é isso? É verdade. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sim, tá? Inclusive existe muita realidade e existe muito boato por trás disso, né? Então a gente vai alertar os pais, você que tem filhos em casa, você que tem filhos adolescentes, normalmente Satanás ataca normalmente os vulneráveis, aqueles que não vigiam. Então, é importante que você esteja atento para isso. Então, Emanuel, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos falar sobre o papel dos pais, Emanuel. Qual é a importância do papel dos pais no desenvolvimento emocional e também espiritual dos seus filhos, claro? Sim, Nani, veja só, pegando o gancho até do que o pastor Lobo falou, o pastor usou uma expressão muito importante que é vulnerável, né? Acho que o papel principal dos pais é fazer com que os seus filhos não estejam vulneráveis às coisas deste mundo, à lógica deste mundo, à escuridão e à malignidade que impera sobre este mundo. Então, a principal função da paternidade na vida dos filhos é exatamente estabelecer proteção e comunicar a proteção que vem de Deus para os filhos. Eu costumo, fazendo uma referência aí a outras pessoas que escrevem sobre isso, escrevem com muita propriedade, eu gosto de dizer que os pais, eles comunicam, ou pelo menos deveriam comunicar aos seus filhos, direção, limites e segurança. Já as mães, da mesma forma, devem comunicar aos seus filhos vínculos, nutrição e organização. Quando alguma dessas funções paternas está de maneira prejudicada na relação entre pais e filhos, a gente tem um filho vulnerável a situações malignas aí que estão no nosso mundo e nos assediam diariamente. Essa autoridade, essa importância, nos dias de hoje, talvez, para os dois, vou lançar a pergunta, talvez, pelo volume de coisas, pelo tipo de trabalho, o tempo que está remido, a gente acorda e acaba o dia falando, não fiz a metade do que eu deveria. Várias situações, problemas, isso contribui para esse distanciamento dos pais, pastor? Ou você acha que os pais têm que ter isso gravado em si? A família é meu bem maior, é mais importante? De fato, é mais importante. Você, em primeiro lugar, deve ter um relacionamento com Deus. Segundo, é um papel de aliança entre o marido e a esposa. E quando isso não acontece, quando há um abandono, quando há a dissolução, quando a aliança do casamento ela é dissolvida, Nani, o filho fica sem ou o legado da mãe ou sem o legado do pai. Você, veja bem, uma mãe que cria o filho sozinho é uma mãe que tem que suprir uma identidade que ela não tem, uma função que ela não tem. Muitas vezes o que a gente percebe é o colapso entre o papel do pai e da mãe. A mãe querendo ser o sargento, o general dentro de casa. E o pai, ele se anula.
O pai, ele não... A maior maldade que um pai pode fazer pro filho, o filho chega assim, pai, eu posso sair, eu posso fazer? Ele diz assim, fala com a sua mãe. Ele transfere uma responsabilidade que é dele. Os filhos, eles acabam se tornando vítimas da omissão, eles acabam se tornando vítimas do não posicionamento dos seus pais em relação àquilo que eles devem ser. Quando você fala sobre autoridade, Nani, a autoridade funciona como proteção. A autoridade, ela protege, não retire os antigos marcos que o seu pai estabeleceu, os limites. A autoridade, ela coloca limite não para que você viva numa camisa de força. Então você que é adolescente, que é jovem, que está ouvindo, muitos cristãos acham, Nani, que, por exemplo, os chamados 10 mandamentos, que não são mandamentos, as 10 palavras, são restritivas, são uma camisa de força que Deus não pode isso, Deus não pode aquilo, Deus não deixa fazer isso. Na verdade, Deus está protegendo a gente. Quando Deus diz para você, não matarás, Ele não está só preocupado com aquela vítima que vai ser assassinada. Ele está preocupado em você não se tornar um assassino. Quando Deus diz não adulterarás, não é que Ele está apenas preocupado em manter a lealdade dentro da aliança familiar. Mas um homem, uma mulher que cai em adultério, Nani, é alguém que sofre muito. Eu tenho atendido muita gente assim no meu gabinete. O livro de Provérbios diz, cova profunda é a boca da mulher adúltera. Aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. Então todo mandamento, não roubarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, são limites de autoridade que Deus coloca para os filhos, para que a gente não entre num lugar de cativeiro. Então, quando você me pergunta assim, o papel do pai, Emanuel, o papel do pai e da mãe, quando esse papel é suprimido, o filho cresce sem direção e, pior do que isso, sem identidade. Isso. Essa questão da identidade é muito importante porque ela decorre justamente do ministério dos pais na vida dos filhos. Você colocou, Nani, num primeiro momento aqui essa questão de tantas coisas que nós temos para fazer no nosso dia. E muitas vezes os pais se veem totalmente envolvidos e comprometidos com a lógica do dinheiro. Esse, inclusive, é um discurso que eu mesmo já usei para justificar alguns erros meus dentro de casa. Você acaba se colocando numa função de provedor e querendo cada vez mais ser um bom profissional e um bom provedor de renda, alimento, conforto para a sua família, dentro da sua casa, e você ignora papéis que são muito mais importantes. Há uma analogia que a gente pode usar aqui com bastante propriedade, de que na nossa vida nós precisamos equilibrar e fazer até malabarismo com algumas bolas. O fato é que a família é uma bola de vidro. Ela não pode cair, porque quando cai, fatalmente ela vai quebrar. Nós vemos hoje em pessoas tentando reconstruir algo que já foi quebrado no passado. Nunca volta a ser a mesma coisa. O pecado na vida da família deixa uma marca muito profunda, difícil de reparar. Só o sangue de Jesus consegue fazer isso. E muito dessa reparação não vai ser vivida mais aqui na terra, vai ser vivida só no céu. Então a gente precisa estar atento para isso, porque o estrago que é feito, ele deixa uma marca eterna. Então, Nani, quero dizer o seguinte, quando uma pessoa, imagina um adolescente, está com 14, com 13, com 15 anos, ele se sente assim o seu peito vazio. Existem momentos, ele emocionalmente ele está vulnerável, por quê? Porque quimicamente também o seu corpo está mudando, vamos deixar isso claro. As pessoas me perguntam assim, pastor, um jovem depressivo, quem está por trás disso? As causas podem ser orgânicas, emocionais ou espirituais. Satanás está por trás da depressão? Não. Mas ele se aproveita da depressão? Sim. Ele é a causa de uma depressão química, fisiológica, biológica? Não. O nosso corpo, muitas vezes, ele passa por situações em que a gente para de produzir os neurotransmissores. A gente funciona com muita química no nosso cérebro, por exemplo. Mas Satanás se aproveita disso. Jesus estava 40 dias no deserto sem comer. Você imagina uma condição de deserto? Eu já tive lá no deserto.
Eu já estive lá no deserto de Jericó. Então a gente, dentro de ônibus com ar-condicionado, a gente sofre. Imagina Jesus 40 dias ali. E Satanás se aproveitou para induzir ele a abusar da promessa de Deus e se jogar ali do pináculo do templo. Então veja bem, um jovem que deixa de acreditar em si mesmo, um jovem que não tem esperança, o jovem que não acredita no pai, não acredita na mãe, que há uma ruptura porque o pai e a mãe estão, como disse o Emanuel aqui, buscando suprir a sua casa, abre um buraco ali e ele entra nesse jogo aí, desafio da Baleia Azul. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos no Rio de Janeiro está investigando dois casos que me parecem foram causados por esse jogo. Esse jogo é um jogo de desafios. E o jovem que está dentro de casa, ele se isola. Antigamente, Emanuel, sabe o que acontecia? Você que é ouvinte? Nós ficávamos preocupados, nosso filho sofreu um sequestro na rua. Dele ser capturado na rua. Olha, cuidado com o que você vai comer, cuidado com o que você vai beber, cuidado com o que você vai andar, não aceite presente de ninguém do lado de fora. Hoje, sabe o que acontece? O problema está dentro de casa, Nani. É verdade. O problema está dentro de casa. São filhos que se isolam nas redes sociais e são submetidos a pessoas cruéis, malignas, usadas pelo inimigo. E por esse distanciamento dos pais, da família como um todo, cada um vive na sua, cada um tem suas preocupações, seus trabalhos, o chefe de família está preocupado em deixar a casa abastecida, a mãe está preocupada com as tarefas, com a vida emocional, sentimental, porque talvez não esteja bem com o relacionamento, aí conversa com outras amigas e os filhos vão ficando, não, tá tudo bem, tá em casa, tá dentro de casa, tá na internet agora, deve estar estudando. Aí criou-se essa lacuna que é preenchida por esse tipo de coisa que está acontecendo, infelizmente, e que está causando preocupação, né, ao Estado todo. Olha só, Nani, importante a gente perceber aqui o seguinte, essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo atualmente, ela trouxe algumas situações de perigo, como o exemplo que o pastor Lobo utilizou, para dentro da privacidade do lar. Né? Então, a gente não precisa mais estar na rua para viver a pornografia, para viver a prostituição. A gente não precisa mais estar na rua para ter o nosso filho submetido a um risco, inclusive, de ele ter a mente dele, as emoções deles sequestradas num jogo de desafio que vão levá-los a uma trajetória maligna aí e de morte. E, Emanuel, deixa eu te interromper aqui um pouquinho. Esse jogo, ele está dentro de um quadro de dependência. A gente fala muito da dependência química, gente que é dependente do álcool, gente que é dependente da droga, gente que é dependente do jogo de azar. Hoje nós temos, assim, isso é sintomático, isso não é só uma psicopatia. As pessoas hoje são viciadas em conexão com redes sociais, em conexão. As pessoas têm muitos amigos virtuais que não sabem quem são. E essas pessoas se aproveitam dessas fragilidades, Emanuel. Se aproveitam disso. A Baleia Azul não é nada mais do que uma maneira de você banalizar a violência. No nosso país, as pessoas banalizam a violência. Em qualquer lugar do mundo, você vai para Israel, você vai para a França, acontece um atentado, morre 3, 5, 15 pessoas, é um escândalo que comove a nação. Aqui no Brasil, morre 3, 4, 5 em Curitiba e ninguém fala nada. Por quê? Porque nós aprendemos a lidar com esse espírito de morte como se isso fosse comum na nossa vida. Como se fosse algo comum. Ele só deixa de ser comum quando bate na porta da gente. Entendeu? Então eu queria dizer para o pai, para a mãe que está ouvindo, eu quero orientar da seguinte maneira. Ao primeiro sintoma, ao primeiro sinal, existem exigências que são feitas. Eu vou pedir, em primeiro lugar, chame a polícia. Existe uma delegacia em Curitiba que trata de assuntos relativos a crimes cibernéticos. Então você deve procurar, em primeiro lugar, a polícia. Por quê? Porque esse mal, ele deve ser cortado pela raiz. São pessoas que não têm a menor noção daquilo que estão fazendo e outras pessoas que são malignas porque são. Em segundo lugar,
Você deve estar perto do seu filho. Os filhos hoje, eles se desconectaram de nós, por quê? Porque nós saímos de dentro do mundo deles. Ou nós excluímos eles do nosso mundo. E queremos viver duas gerações diferentes, transitando dentro do mesmo domínio, que não vai acontecer. Então, eu preciso me desarmar. Jesus veio, Nani, para perdão de pecados. Perdão de pecados. E não existe espaço para perdão dentro de casa. Pode falar. Então, Nani, nessa linha, acho que os pais, eles devem ser uma referência, um porto seguro para os filhos. Os pais têm que ter a capacidade de desenvolver, e essa, na verdade, é a mensagem, o sacerdócio paterno na vida dos filhos, o exemplo bíblico de como um pai deve se relacionar com o filho, é exatamente de como Deus se relaciona com Jesus. Então, deve ser uma relação de amor, é uma relação de confiança. A criança, o filho adolescente, o filho jovem, ele deve ser desejoso pela sabedoria do pai. E esse pai tem que estar à altura de corresponder a essa ansiedade do filho. Porque a juventude é um momento de dúvidas, é um momento de questionamento de si mesmo e das coisas que estão sendo colocadas como verdade. Se o pai não tem firmeza nas convicções dele e não busca um referencial de sabedoria que não está nesse mundo, mas que está no céu, porque a única sabedoria verdadeira é aquela que vem de Deus para as nossas vidas. Se o pai e a mãe não têm firmeza nas suas convicções, eles vão levar o filho e vão abrir brechas para que essa criança esteja susceptível a esses riscos que nós estamos comentando aqui e que estamos aí falando especificamente sobre a questão do software, do jogo da baleia azul, né? Então, a preocupação é essa. Esse pai, ele tem que ter essa sensibilidade, inclusive espiritual. Sabe, exercer a paternidade é mais que um exercício de carinho e de amor. É um exercício também ministerial na vida do filho. Você tem que buscar em Deus unção, capacidade. Isso. Capacidade para ter paciência, capacidade para ter discernimento. E isso você só consegue com vida de oração, com vida de jejum. É verdade. A gente trata... Ontem eu vi um vídeo gravado pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, falando dessa estratégia sádica que está na internet de atingir os nossos filhos. Há 7 casos, mas que não foram confirmados pela polícia ainda. Então nós não devemos dizer que é verdade. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Hoje existe muito alarmismo, hoje existe muita mentira se passando por verdade. Gente dizendo que está no jogo Baleia Azul e que não está, querendo criar apenas mais confusão. Entenda que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele lida com a mentira, ele é mentiroso o tempo todo. Isso causa pânico entre os pais e causa talvez agressão entre os pais e filhos. Pai que vai começar uma caça às bruxas, tomar o celular, e a solução não é essa. A solução é a conversão do coração do pai ao filho e do filho ao pai. O Antigo Testamento termina, eu vou converter o coração do pai aos filhos. Então, essa conversão do coração ao pai ao filho, do filho ao pai, faz parte desse legado, Emanuel. Sim, é nessa linha, Nani, que o pastor Lobo comentou. O Antigo Testamento, de fato, termina com esse versículo que fala que Deus, ele faz essa reconciliação. É um apelo de entre Deus. Pais e filhos, exatamente. E aí nós temos aqui o ponto da nossa principal preocupação é qual é realmente o legado que os pais estão deixando para os filhos. Agora, 1 minuto para as 2, e nós estamos aqui na Sala VIP da Gospel, falando sobre a Conferência Freedom, alguns assuntos, inclusive esse atual, né, que já estamos alguns dias em torno desse jogo, Baleia Azul, de algumas situações que estão acontecendo, e tem tudo a ver com essa questão, porque veja bem, nós estamos aí, o cenário, o desenho, o cenário do mundo está sendo totalmente pintado para o tempo do fim, não vai melhorar, mas a igreja precisa se posicionar. O que liberta
importa, na verdade, é a palavra que é libertadora, transformadora. Mas para isso, para você saber como lidar com seu filho, para você saber como lidar com as suas finanças, para você saber como lidar com o seu casamento, para você saber como lidar com a sua vida profissional, não há outro recurso para que você seja muito bem sucedido na sua vida a não ser a palavra de Deus. Ela não se contradiz em nada, absolutamente nada. Ela te direciona em tudo, mas você precisa querer, estar inclinado a ouvir, discernir e praticar. Porque ouvir é uma coisa, discernir, mas daí você entendeu, mas eu não vou fazer, tá bom do jeito que tá. Aí começa a acontecer essas coisas. Estamos falando sobre o legado, é isso? Isso, Nani. Legado. Tudo isso o Emanuel vai abordar agora rapidinho. Lembrando que nós vamos sortear um convite, Emanuel, para o pessoal estar com a gente lá. Tá bom, então. Tá bom? Então, para a gente entender o sentido espiritual da palavra legado, ou o contexto, né, em que o legado se insere dentro dessa verdade bíblica para nós, a gente precisa entender que Deus, ele é um Deus geracional. Ele implanta a história de Deus na face da terra, ela começa justamente da transferência de pai para filho, de um estilo de vida, de uma fé única no Deus vivo. E é exatamente esse sentido que a palavra legado tem quando a gente trata no mundo espiritual. O que nós precisamos entender aqui e até desmistificar é que existem algumas pessoas que até utilizam a expressão de maldição hereditária. O meu pai, ele errou na vida, ele pecou e agora eu tenho sobre mim uma maldição, né? Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que nós temos é exatamente o quê? O pai que gera um filho num contexto de pecado e que cria esse filho no contexto de pecado, ele acaba comunicando esse estilo de vida pecaminoso para o filho. Ensina a pecar. Exatamente, ensina a pecar. E o pecado fica dentro de casa como se fosse algo normal, até o ponto do filho se tornar insensível à voz do Espírito Santo naquela área especificamente, ou em algumas áreas. Emanuel, ouvinte, preste atenção. Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos. É aquele pecado que está entranhado na mente da pessoa e que é tratado como se fosse algo de Deus, mas é um pensamento aliado com as trevas. Isso é que é esse legado que comunica e que mantém a pessoa presa no cativeiro. Tem um outro texto também, pastor, que eu gosto muito, que fala a respeito disso, e ele literalmente fala o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, a ideia aqui que a gente precisa ter é que tanto os pais quanto os filhos nessa relação têm uma responsabilidade. Os pais têm a responsabilidade de legar bênção e legar uma relação saudável com Deus para os seus filhos. E os filhos têm a responsabilidade de, diante desse ensinamento, que pode ser de bênção ou de maldição, pode ser positivo ou negativo, ele deve ter a responsabilidade de desenvolver um relacionamento saudável com Deus através de Jesus. É verdade. É verdade. Pastor, eu estou recebendo aqui várias perguntas, pessoas falando que estão ouvindo, estão sendo abençoadas pela palavra, pela ministração, também falando desse assunto que é muito atual, desses valores eternos que precisam ser preservados e praticados. Eu quero deixar aqui um canal de comunicação. Nós temos um site, que é o www.pastorlobo.com, e nós temos um canal no YouTube. Você pode se inscrever. Inscreva-se, você é de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal Osvaldo Lobo. Nós estamos tratando semanalmente de temas atrelados à questão da libertação e da batalha espiritual. Essa questão, eu queria que o ouvinte entendesse que Baleia Azul não pode ser considerado um jogo. Todo jogo, ele cumpre um propósito lúdico. Todo jogo ele é uma atividade que apresenta um entretenimento, uma maneira de eu aprender a conquistar e vencer obstáculos. Esse programa, essa atividade de Baleia Azul não é jogo, não é brincadeira. Porque quem está ouvindo está achando que é brincadeira, é um jogo. E não é jogo. É um passo a passo que leva à morte. E ela atinge especialmente as pessoas que são o quê? Que são mentalmente mais fragilizadas, que vivem num ambiente familiar
vulnerável, que são emocionalmente mais fracas. Essas pessoas é que são atingidas, ou estão vivendo em momentos de fraqueza. Então, muito cuidado com isso, clame ao Senhor Jesus. Nós vamos ensinar você no Freedom, próximo sábado, a lidar com as trevas, a tomar uma posição de identidade em Cristo, de autoridade em Cristo. Você vai aprender a exercer o domínio que o Senhor te deu quando Ele disse: receba a minha autoridade. Jesus diz: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. 2h09. O que eu posso falar? Eu posso falar, agradecê-los, né, todos que estão aqui. Eu não posso deixar de pedir para que o Senhor esteja orando por nós, Emanuel também, para a gente encerrar aqui. Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós agora, ó Pai, diante da verdadeira mensagem do amor e da vida que só existe em Jesus, nós abençoamos agora, Senhor, todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Clamamos, ó Espírito Santo de Deus, pela Tua doce presença, guiando, instruindo e levando essas pessoas a um lugar de cura, de restauração, a um lugar de libertação, a um lugar da viva revelação da verdade de Jesus para elas e para a vida delas. Em nome de Jesus eu as abençoo, Pai. Clamo, Espírito Santo de Deus, pela Tua visitação, pela Tua presença nessa conferência Freedom nesse sábado. Leva, Senhor, as pessoas que o Senhor quer, ó Pai, ministrar ao coração delas. E que haja cura, que haja libertação, que a presença do Espírito da vida de Jesus seja tão presente, tão viva e tão eficaz, que ninguém saia de lá da mesma maneira que entrou. Amém. E que todo espírito imundo que tem oprimido, que tem cegado o entendimento, que tem tapado os ouvidos dessas pessoas, seja agora repreendido. Que toda atividade maligna na vida dessas pessoas seja cancelada em nome de Jesus, e que elas sejam livres para receber do milagre da vida que só existe em Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o motivo, Ele é o propósito, Ele é a nossa esperança, a nossa força, a nossa coragem. Ele é aquele que nos dá sentido na vida, e é por isso que estamos alegres, é por isso que avançamos e vivemos de acordo com o reino dele neste mundo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Eu vou aproveitar aqui esse gancho, nós não terminamos a oração. Você que está no carro nos ouvindo, você que está em casa, no trabalho, coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar por você. Senhor Deus, é no nome do Teu Filho Jesus que nós estabelecemos o Teu domínio, o Teu amor, a Tua autoridade e o sangue do Teu Filho Jesus sobre cada uma dessas vidas. Sim. Nós entregamos ao Senhor, Pai, cada coração aflito, Amém. Cada mãe que tem sido levada a um lugar de desespero por causa de seus filhos, cada pai que tem perdido a esperança, cada homem, cada mulher, Pai, que está desempregado, que está vivendo dentro de uma prisão econômica, do engasgamento financeiro. Sim. Senhor Deus, Tu és o Deus que é a resposta para cada um desses sofrimentos. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor Jesus na cruz, venceu os principados e potestades. O Senhor Jesus, Ele expôs a vergonha ao despojar principados e potestades. Portanto, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Lançamos uma palavra de vitória no mundo espiritual. Amém. Pela frequência do rádio, Senhor Deus da glória. Sim. Que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando a cada homem, a cada mulher. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Amém, amém, amém. Eu espero você. Eu espero você. Conferência Freedom. Eu aguardo você em nome de Jesus. Eu posso deixar um abraço aqui para o Zé Carlos Trisolini, um amigo meu. Ele também tem um canal no YouTube muito abençoador. A Deia Filick, a Lilian Gonçalves, toda a família Gonçalves, todos aqueles que têm nos seguido, a todo o povo do Brasil inteiro que tem nos seguido. Aproveita e curte, se inscreva. Canal do YouTube Oswaldo Lobo. Um beijo no coração. Um abraço a todos vocês. Também quero mandar um beijo para Lu Barranco, lá em Orlando, nos Estados Unidos, que está nos acompanhando agora. Lu, Deus abençoe. Final do ano estaremos pregando na sua igreja em Orlando, viu? Amém. Deus abençoe, Lu. Gente, obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho. Nós contamos com as suas orações.
quanto o nosso canal no YouTube, né, Nani? Exatamente. Não fique, não deixe para depois. Faça a sua inscrição, curta, aproveite todo esse crescimento e liberação dessa palavra maravilhosa. Osvaldo Lobo, esse pastor abençoado aqui, essa equipe linda. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.